meus amiguinhos das interwebs! Bem-vindos novamente ao canal do Khaled. E esse é o vlog do Khaled Ciência. Apesar do consenso hoje que a vida surge a partir dessa teoria dos coacervados, consenso entre aspas, porque existem aí questões que ficam sendo derrubadas, recriadas e melhoradas, às vezes, enfim, mas nem sempre foi bem aceito isso. Assim, essa teoria dos coacervados é uma teoria bem nova, mas a teoria de como a vida surge na Terra que demorou para ser trabalhada de fato. Vale lembrar que a gente tem aí, durante muito tempo, né, uma ciência que ela era muito guiada, né, pela própria religiosidade, por assim se dizer. Então a gente tem aí teorias que defendiam a forma como a vida surgiu de uma forma muito mais esotérica. E a ciência, ela passou por muitas mudanças para que pudesse, né, ser aceita a forma como a gente compreende que a vida surge hoje, tá? As ciências, né, elas foram defendidas afinco durante muito tempo para conseguir formar as teorias que a gente tem hoje, né? A ciência ela é feita disso, ela não é feita exatamente de respostas corretas, mas de várias perguntas, várias reformulações de perguntas que trazem aí, né, interpretações. Com a origem da vida não foi diferente, definitivamente. Então, assim, a gente tem dois grandes caminhos que foram pensados durante muito tempo. O primeiro, né, a gente chama aí de abiogênese. Lembrando que em biologia as coisas todas são formadas por palavras ou junção de palavras que dizem exatamente o que se quer dizer. Então, a biogênese vem assim, ó, de negação, né, de ausência, bio de vida e gênese, né, de surgimento. A biogênese é a teoria que diz que a vida surge de lugar nenhum, ela surge do nada, ela simplesmente surge, ela não vem de uma outra vida. A biogênese ela foi muito defendida quando aí foi proposto, né, a teoria da biogênese. Então, assim, durante muito tempo, desde que se compreende, os naturalistas do passado se compreenderam e foram levando isso para frente, eles sempre tiveram essa ideia de que a vida ela surgia do nada, ela não surgia de uma outra vida. Essa teoria ela foi muito defendida, ela é defendida de uma certa forma hoje em dia por algumas pessoas, trabalham aí com o que a gente chama de criacionismo. Então a teoria do criacionismo ela tem essa ideia da abiogênese. Mas o que é essa abiogênese? Os naturalistas da época, eles compreendiam que a vida surgia de carne de putrefação, por exemplo, quando uma carne estava ali apodrecendo, poderiam sair vermes, né? E esses vermes eles surgiam de absolutamente nada, simplesmente da putrefação daquela carne. Os ratos que surgiam nos grandes silos, né, de grãos, eles surgiam porque eles surgiam do silo. É como se eles surgissem naturalmente. Nasceu um rato, um monte de rato aqui. Essa teoria ela foi questionada durante um tempo e conforme ela foi sendo questionada, ela foi sendo defendida porque a teoria aceita na época era a teoria do criacionismo, né, a teoria da biogênese. Então essa teoria ela foi muito mastigada para ser mudada, né, para ser a forma como a gente compreende hoje. Essa teoria ela foi especificamente trabalhada para definir uma outra teoria que a gente chama de biogênese, que é a gênese vindo da vida. A criação da vida sempre vem da vida, né? Como a gente já falou antes, que a vida ela vem da célula e a célula sempre vem de uma outra célula, né? A biogênese ela tem esse pensamento, mas só que para isso ser construído teve que ter um embate muito grande entre grandes cientistas, tá? E a gente vai agora dar uma pequena resumida, uma passada por cima de quem foram esses cientistas, os principais cientistas, tá? Não foram só esses que eu vou falar, mas os principais cientistas que vieram a definir a biogênese como a gente compreende hoje. Então ali por volta do século XVII, um pesquisador específico, Francesco Redi, um pensador italiano, ele, instigado por ter lido, né, na grande obra Ilíada de Homero, o Aquiles, né, o grande herói dessa obra, ele diz que ele não quer o corpo do seu companheiro que seja dado de comida aos vermes que serão colocados por moscas. Ao pensar dessa forma, ao ler dessa forma, interpretar, ele interpretou que os vermes que surgiriam da carne podre do companheiro de Aquiles viriam das moscas que colocariam ali. Foi colocado numa obra, pessoal, numa obra aí que é uma obra de literatura, não tem nada a ver com ciência, mas ali pensa-se que os gregos já tinham alguma ideia de que os vermes viriam, né, de outros animais. E aí, instigado por isso, né, Francesco Redi, importante lembrar que ele era uma pessoa
cristã, movida pelas ideias cristãs, e mesmo assim ele tinha esse questionamento, ele foi contra o status quo da época, que era da abiogênese. Então a partir disso ele elaborou um experimento, esse experimento ele é considerado pela ciência, né, o grande marco da virada, da desconstrução da abiogênese para a construção da biogênese. Então Francisco Redi ele fez o seguinte experimento. Ele pegou 2 potes e nesses 2 potes ele colocou carne lá dentro, tá? Carne para que ela apodrecesse. Um dos potes ele deixou aberto, completamente aberto, sem tampa nenhuma, para que as mosquinhas viessem, pousassem e fossem ali na carne, né, se alimentarem daquela carne em putrefação. E no outro pote ele tapou com uma gaze. Ao tapar com a gaze, ele queria impedir que as moscas chegassem em contato com a carne. Dessa forma, o que ele queria saber é se os vermes que surgiam naquela carne viriam da carne em putrefação ou do contato das moscas com a carne. Tempo passou nesse experimento dele, né? A carne em putrefação que estava destampada, no pote destampado, ela teve seus vermes surgindo, ela tinha contato com moscas o tempo todo, só que no outro pote, que era tapado com uma gaze, as moscas só pousavam em cima da gaze. E ele percebeu que a carne que estava lá dentro, mesmo ela apodrecendo, tá? Porque a carne vai apodrecer, não nasciam vermes nessa carne. Os vermes, eles ficavam na parte de cima da gaze, que foi exatamente onde as moscas pousavam, né? E a partir disso, Francisco Redi começou a pensar e instigou a comunidade científica da época a pensar que a vida poderia não surgir do nada, mas de algum lugar que foi colocado ali, de algum contato com alguma coisa. Então, nesse caso específico, os vermes viriam das moscas e não da carne em putrefação. Mas o que explica a carne que apodreceu da mesma forma, mesmo sem ter contato com as moscas? Naquele momento, né, ali no século XVII, não existia ainda o conhecimento sobre micro-organismos, porque a gente ainda não tinha trabalhado ainda na invenção do microscópio, que viria anos depois a compreender a existência desses micro-organismos, tá? Especificamente por um vendedor de óculos, um fazedor de lentes chamado Leo Koch. É uma pessoa que é muito importante para a biologia, mas que a gente não vai trazer para esse vídeo nesse momento. Talvez eu traga em outro vídeo, especificamente quando a gente fala de microscopia. Mas os micro-organismos, eles não existia o conhecimento da existência dos micro-organismos antes, né? Então, no tempo de Francisco Redi, não existia. Então, assim, o experimento de Francisco Redi enfraqueceu a ideia da biogênese, mas não derrubou por completo, porque não tinha como ainda comprovar aquela putrefação daquela carne. Aquela carne apodrecia da mesma forma, né? O máximo que tinha ali a ideia é que a vida poderia surgir de um semelhante, mas nem toda a vida, né? Então, ficou-se a se pensar. Então, depois do trabalho de Antoine Roch com a invenção do microscópio, né, e consequentemente a descoberta dos micro-organismos, a teoria da abiogênese ganhou força novamente, porque agora eles já não pensavam mais nas larvas, mas eles pensavam nos micro-organismos que surgiriam, né, nessa carne em apodrecimento. O que acontecia? A carne apodrecia e quando você via a carne no microscópio, você passava a ver micro-organismos que antes não existiam lá, mas passaram a existir. E nesse momento, né, surge um dos grandes embates que a ciência já teve. Então agora, nesse momento da história, surgem 2 grandes cientistas. 2 grandes cientistas que eles defendiam coisas diferentes ali. Um defendia especificamente a biogênese e o outro a teoria da biogênese. No caso, a gente tem aqui John Needham e Lázaro Spallanzani. John Needham, ele decidiu pôr à prova o experimento de Francisco Redi, tá? Que já tinha passado muito tempo. O que John Needham fez? Ele pegou os mesmos potes, tá? Agora não só mais 2, eles já tinham, né? Muitas outras pessoas já tinham feito esse experimento, então eles já tinham evoluído muito. Nesse momento, ele pegou vários desses potes com boca larga e o que ele fez? Eles já sabem da existência dos micro-organismos, então o que ele fez? Ele fez o que ele chamou de caldo nutritivo, que é basicamente uma fervura de carne. Ele pegou esse caldo nutritivo, ferveu ele por coisa de 30 minutos para poder matar, né, garantir que morreu todos os seres que estivessem ali dentro, e tapou com uma rolha de cortiça. Lembrando que cortiça é basicamente uma rolha feita de casca de árvore, tá, pessoal? Então, assim, não é uma vedação perfeita. O que acontece? John Needham pensava que ao ferver a água, ele teria matado, ao ferver o caldo nutritivo, ele teria matado todos os seres vivos que estivessem ali dentro anteriormente. E ao tapar com essa rolha em vez de gás, ele teria impedido que qualquer outro ser entrasse ali. O tempo passou-se e John Needham conseguiu observar que havia surgido de fato, micro-organismos naquele caldo. Então ele compreendia que a vida teria novamente surgido do nada, a partir do caldo. Para isso ele usou esse experimento, essa derrubada do experimento de Francisco Redi, para poder falar que não, a abiogênese ela é real.
A vida surge de nada. É nesse momento que entra o outro grande pesquisador. Lázaro Spallanzani, o que ele faz? Ele pega e refaz o experimento de Redi, né? Mas faz da mesma forma como John Needham fez, só que ele faz uma coisa diferente. Ele sela por completo a entrada desse pote, né? Ele derrete o vidro a ponto que nada pudesse entrar ali mesmo, para garantir que estivesse hermeticamente tapado. E ferve por mais tempo esse caldo, mais tempo do que Needham tinha feito. E dessa forma, passado o tempo, não conseguiu observar de forma nenhuma o surgimento de micro-organismos naquele caldo. Então ele disse, olha só, o que você fez, John Needham, você usou uma metodologia incorreta, pequenos micro-organismos podem entrar aí pelas fissuras da rolha, pelas fissuras da cortiça. E aqui, selado hermeticamente, a gente consegue comprovar que nada entrou ou saiu daqui de dentro. E se a vida não surgiu, quer dizer que a vida não surge do nada, né? Precisa de um outro ser para surgir. Intrigado com isso, John Needham, ele apelou novamente aí para o esotérico. Ele falou que a fervura prolongada que Spallanzani fez nesse caldo matou toda a força vital que poderia existir naquele caldo. E aí, o que o Spallanzani fez? Ah, não, tá aqui meu caldo, né? Tá tudo morto aqui. Ele quebrou ali a tampa, garantindo ali que o ar voltasse a entrar. Pôde observar que surgiram aí formas de vida dentro desse caldo. Derrubando a hipótese de John Needham, que disse que teria matado essa força vital. Então assim, se surgiu de novo é porque a força vital ainda estava lá. Só que aí Needham contrapôs mais uma vez. Ele falou, olha só, quando você quebrou, a força vital veio de outro lugar e entrou aí dentro, né? E deu vida novamente. E nessa época, o criacionismo ele era muito mais forte do que a ciência de uma mais crua, né? mais ligada aos fatos, sem se ligar ao pensamento esotérico, por assim dizer. Acabou que essa discussão não levou a nada, se manteve, né, essa ideia da abiogênese por mais um tempo. Só que aí isso fortaleceu muito essa discussão, que durou ainda muitos anos, tá? Que só veria a mudar de fato, a abiogênese ela só seria derrubada de fato lá anos depois, lá na França, quando o governo francês, na verdade a comunidade científica francesa, ela propôs dinheiro, tá, para quem conseguisse fazer o melhor experimento que provasse ou desprovasse a teoria da biogênese. É nesse momento que surge um nome que é muito mais popular do que esses outros que eu falei, que é o nome de Louis Pasteur. Louis Pasteur, ele era um médico, tá? Eu digo que ele é o nome mais famoso porque a gente costuma ver o nome dele mais comum no nosso dia a dia. Ele tem muitos trabalhos aí que são ligados à medicina, né? E trabalhos ligados à biologia. Esse especificamente, né, ele tem um trabalho muito importante com vacina também, por assim dizer, mas não é um assunto que a gente vai tratar nesse vídeo, quem sabe em outro. Mas o que acontece? Louis Pasteur ele é responsável pelo processo de pasteurização, que é a forma de matar todo e qualquer ser vivo que possa haver dentro do leite que a gente toma, tá? Então leite pasteurizado é um leite que passa por um processo criado por Pasteur. Louis Pasteur, ele propôs um experimento que é de uma engenharia, né, de uma criatividade fantástica. O que ele faz? Ele cria um pote com um pescoço que ele chama pescoço de cisne. Eu vou colocar aqui a imagem no vídeo para vocês verem, né? Mas eu vou tentar dar uma descrição aqui. Ele basicamente faz o mesmo experimento que Redi, que Spallanzani e que John Needham fizeram. Só que em vez de usarem uma boca larga, ele esquenta a boca do pote e ele faz com que o vidro cresça e afine fazendo uma volta, indo e voltando assim. Por que ele faz isso? Porque de acordo com o que Needham tinha falado anteriormente, né, a força vital não poderia entrar se o vidro estivesse selado. Então aqui o vidro não está selado porque o ar consegue passar. Só que o ar tem que passar por essa volta, por esse pescoço aí de cisne, né, que tem nesse pote. Então ele coloca o caldo nutritivo dentro desse pote. Esse caldo ele é fervido. Essa fervura mata todos os seres vivos ali. Nenhum outro ser conseguiria entrar, porque ele ficaria preso nas voltas desse pescoço. A gente tem nesse momento comprovado a teoria da biogênese. A vida só vem de outra vida, porque nenhum desses potes, em momento algum, foi contaminado. A gente teve todos esses caldos nutritivos finalizados aí, e não foi possível encontrar nenhum tipo de micro-organismo enquanto esse pescoço de cisne não fosse quebrado. Então pessoal, a gente consegue então compreender que é a partir de Pasteur que a gente tem aí a quebra definitiva da teoria da biogênese, né, e a entrada da teoria da abiogênese, a partir desse experimento que ele fez com esse bico, né, de cisne, que impede a entrada de micro-organismos, mas não impede a tal da força vital, caso ela exista,
de entrar no líquido, né? Então assim, as garrafas de Pasteur, elas estão até hoje, né, em amostra nos museus franceses, mostrando, né, que desde quando ele fez lá naquela época até hoje a gente não teve, né, a contaminação, por assim dizer, desses líquidos. E agora a gente vai ter que lidar com barulho de chuva porque eu não posso fazer nada, eu tenho que terminar meu vídeo. Assim, pessoal, a gente confirma que hoje existe esse consenso entre os cientistas de que a teoria da biogênese é a teoria aceita. E a teoria aceita dentro da biogênese que a gente tem hoje é a teoria dos coacervados, que já foi falada anteriormente. Mas ainda assim existem outras teorias a se pensar. Né? Uma outra teoria extremamente interessante é a teoria da panspermia. Que teoria maluca é essa? A teoria da panspermia, ela diz que a vida não veio do planeta Terra, ela veio de outro lugar e caiu no planeta Terra. Ah, mas que absurdo, você está falando da existência de aliens, não sei o que. Assim, quem sou eu para comprovar ou não a existência de aliens, né? Assim, como o próprio Carl Sagan diria, né? A gente tem tantas estrelas no universo, né? Que é praticamente inconcebível ou triste que estejamos sozinhos nessa imensidão inteira. Mas, sim, a teoria da panspermia, claro que eu dou uma exagerada aqui, mas ela diz o seguinte, ela diz que lá na Terra primitiva, quando a Terra foi bombardeada por todos esses asteroides, pode ter vindo vida já formada, que pode ter sido formada nesses próprios asteroides, né, ou em outro planeta, quando, né, esse asteroide ele passou por algum planeta, e algum ser vivo, em específico, veio e chegou na Terra, e não só isso, tá? É assim, porque isso é uma forma muito simplista de se colocar, mas também essa teoria também diz que partes que formariam a vida vieram para o planeta Terra através desses asteroides. Mas isso não quer dizer necessariamente que veio um ET e colocou a vida aqui, né, pessoal? A gente não consegue... Isso é muito bobo de se pensar isso, mas também não nega dizer aqui, né? Eu não acredito. Mas assim, se me apresentarem fatos concretos, a gente muda aí, né? Mas enfim, voltando, né? A teoria da panspermia é essa, ela diz que a vida ou as peças que dariam origem à vida no planeta Terra vieram do espaço sideral através desses asteroides, tá? E afinal, a vida, ela surge mesmo do nada, como diz na biogênese, ou a vida sempre vem de um outro ser semelhante, como, né, diz a biogênese? Tem um ponto interessante, porque assim, se a vida sempre vem de uma outra vida, de acordo com a teoria da biogênese, os cientistas acreditam que pelo menos uma vez na história de toda a vida, ela veio de um ser inanimado, né? Ou seja, de uma célula proteica que não tinha capacidade ainda, né, de ser considerado a vida, por assim dizer. E nesse momento foi a única vez no qual a vida veio do nada, mas daí em diante a vida sempre vem de uma outra vida. Esse é o consenso que a ciência tem nesse momento. Mas assim, a resposta que a gente tem no momento, a partir desse consenso, é que sim, a vida sempre vem de uma outra vida, tá? E que lá nessa Terra primitiva existiram os coacervados que dentro deles foi capaz de sintetizar uma proteína, uma molécula específica, que tem a capacidade de metabolizar todas as suas necessidades por si só e garantir, né, ordenar e produzir e reproduzir-se, né, de forma ordenada. E essa molécula é basicamente o DNA. Pois bem, pessoal, esse foi o vídeo aí sobre a origem da vida na Terra. É um vídeo grande, mas é um vídeo extremamente interessante. Pelo menos eu acho interessante esse assunto pra caramba. Não sei se vocês vão achar a forma chata como eu falo, mas é isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a você que esteve aí assistindo, que teve essa paciência para assistir esse vídeo inteiro. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.